Olá! Você está no canal Curiosidades Bíblicas Inusitadas. Não perca a oportunidade de inscrever para não perder nenhuma história bíblica inusitada. Hoje, vamos explorar uma história fascinante e pouco conhecida dos tempos bíblicos, que mescla elementos de fé e cultura da época. Essa é a história de A Vassoura Milagrosa, um evento que nos ensina como Deus pode usar os meios mais improváveis para realizar milagres. Prepare-se para uma jornada que vai mexer com sua imaginação e sua fé. Para entender melhor esta história, precisamos primeiro mergulhar no contexto histórico e cultural da antiga Terra Santa. Naquele tempo, a sociedade era amplamente agrária. A vida das pessoas estava intimamente ligada à terra, às colheitas e aos ciclos das estações. A seca não era apenas um desafio agrícola, mas uma verdadeira ameaça à sobrevivência. Além disso, a cultura da época valorizava profundamente a hospitalidade e o cuidado comunitário. Era comum que os vizinhos se ajudassem mutuamente, especialmente em tempos de necessidade. A lei mosaica, ou Torá, reforçava a importância de cuidar dos pobres, órfãos e viúvas. Um mandamento que era mais do que uma simples obrigação. Era visto como uma forma de adoração e obediência a Deus. No meio desse contexto surgiu Miriam, uma viúva, uma figura especialmente vulnerável na sociedade de Israel, pois viúvas não tinham acesso a heranças ou meios de subsistência independentes. A sua dependência da comunidade de Deus era total, o que a tornava um exemplo vivo das palavras dos profetas que frequentemente clamavam pela justiça social e pelo cuidado com os necessitados. Em uma pequena vila, longe dos grandes centros de Jerusalém ou Samaria, Miriam lutava para sobreviver. Como viúva, ela não tinha muitos recursos. A seca devastadora havia deixado a terra estéril e os celeiros vazios. Os dias eram uma sucessão de sol escaldante e desespero crescente. Miriam se apoiava em sua fé, recitando trechos dos Salmos e das promessas de Deus. Na Torá, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Salmo 23. Ela acreditava que Deus poderia prover, mesmo que não soubesse como. Certa manhã, enquanto varria o chão de terra batida de sua casa, seus pensamentos se transformaram em uma oração fervorosa. Ela implorava por um sinal, uma resposta do Deus de Abraão, Isaque e Jacó, que havia provido para os israelitas no deserto com maná caindo do céu. Foi então que o inesperado aconteceu. A vassoura de Miriam, um objeto cotidiano e humilde, começou a brilhar com uma luz dourada. A princípio, Miriam pensou que estava vendo coisas, mas o brilho não desapareceu. Ao continuar varrendo, ela notou que, a cada movimento da vassoura, pequenos grãos de trigo surgiam do chão. No contexto teológico da época, isso era mais do que um simples milagre. Era uma manifestação do El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, que age diretamente na vida de seus fiéis. Na mente de Miriam, as histórias dos milagres dos profetas e patriarcas, como a multiplicação do azeite pela viúva no tempo de Elias, 2 Reis 4 e 1-7, imediatamente vieram à tona. Deus, mais uma vez, estava mostrando que é capaz de prover de maneira sobrenatural. Ela caiu de joelhos, exaltando a Deus com gratidão. Os vizinhos, ouvindo seus gritos de alegria, vieram correndo. No mundo antigo, onde o testemunho comunitário era essencial, eles precisavam ver para acreditar. Quando testemunharam o milagre, ficaram maravilhados e começaram a louvar a Deus. Naquele tempo, a partilha era um valor cultural fundamental. A hospitalidade era sagrada e compartilhar as bênçãos recebidas era considerado um dever religioso e comunitário. Miriam, seguindo esse princípio, começou a usar a vassoura milagrosa nas casas dos vizinhos. Em cada lar que ela entrava, grãos de trigo brotavam, trazendo uma provisão que antes parecia impossível. A generosidade de Miriam não só cumpriu o mandamento da Torá de cuidar dos necessitados, mas também transformou a comunidade em uma verdadeira koinônia, uma palavra grega que significa comunhão e partilha. Esse era um reflexo direto do mandamento de amar o próximo como a si mesmo, uma ideia que permeava tanto a lei quanto os ensinamentos proféticos. Ao compartilhar, Miriam demonstrava que a fé verdadeira está enraizada na ação e no cuidado pelos outros. Mas, como todos os milagres bíblicos, este também tinha um fim. Depois de alguns dias, a vassoura parou de produzir grãos. Alguns moradores da vila ficaram confusos e até preocupados, perguntando-se por que o milagre havia cessado. No entanto, Miriam compreendeu algo profundo. Deus havia suprido suas necessidades de maneira abundante, mas o maior milagre havia sido a transformação de seus corações e da comunidade.
Na teologia hebraica, os milagres não eram vistos apenas como eventos sobrenaturais, para resolver problemas temporais, mas como sinais que apontavam para uma realidade maior, a fidelidade de Deus e a importância de viver de acordo com seus mandamentos. A cessação do milagre servia como um lembrete de que Deus é o provedor e que a fé deve ser exercida constantemente, não apenas em tempos de crise. A história da vassoura milagrosa de Miriam nos convida a refletir sobre como Deus pode agir em nossas vidas hoje. Ela nos lembra que, embora possamos enfrentar períodos de escassez e dificuldade, Deus está presente e pode prover de maneiras inesperadas. Além disso, nos desafia a sermos generosos e a vivermos em comunidade, partilhando nossas bênçãos e ajudando uns aos outros. Será que estamos dispostos a ser como Miriam, usando os recursos que Deus nos dá para abençoar os outros, e estamos prontos para reconhecer os milagres diários que acontecem ao nosso redor, mesmo quando eles não vêm na forma que esperamos? Se você gostou deste vídeo e quer saber mais sobre outros fatos inusitados e milagres da Bíblia, não se esqueça de curtir, comentar e se inscrever no canal. Ative o sino de notificações para não perder nenhuma atualização. Até a próxima, e lembre-se, o impossível é apenas uma palavra para Deus.